Estamos agora nas finais da NBA, o que isso significa também? Que todos os outros times que chegaram nesses playoffs já foram devidamente eliminados, já estão de férias nesse momento, provavelmente ali em Cancún, tomando um mojito, muitas vezes um mojito pode ser uma boa opção, e estão pensando no que fazer para o restante para a próxima temporada e por assim em diante. Ou seja, a gente pode, nesse momento, depois que esses times já foram eliminados, analisar quais foram, de fato, as eliminações mais decepcionantes, quais times ainda até que foram bem, apesar de não terem chegado na final, de terem caído pelo caminho, mas quais pipocaram com aptidão. Tier list já armada aqui, vamos passar pelas nossas prateleiras, a prateleira mais de baixo aqui, a prateleira pipocou, times que não tem jeito, realmente decepcionaram, pipocaram na hora H, acima disso perdeu feio, não chegou a ser uma pipocada, são times então que na maioria das vezes não eram realmente os favoritos para vencer, mas perderam de maneira bem feia. Resultado justo, chegaram onde realmente se esperava, onde era normal chegar, e além da conta são times que, de fato, desses aqui que foram eliminados, foram até, na verdade, melhor do que a encomenda, conseguiram ir mais longe do que muita gente estava esperando, então realmente não tem como se decepcionar com o resultado deles. Então nós temos os nossos concorrentes aqui, numa ordem aleatória dos times que foram eliminados nesses playoffs de NBA, a gente tem o Lakers, Nuggets, Grizzlies, Clippers, Timberwolves, Rockets, Warriors, Heat, Bucks, Pistons, Knicks, Magic, Cavs e Celtics. Acabei de perceber que está dividido entre leste e oeste, e isso foi completamente por acaso. É realmente lindo o que a internet é capaz de fazer. Vamos começar nessa ordem mesmo? Apesar de que a aleatoriedade resolveu separar entre leste e oeste aqui, acho que a gente pode ir na ordem que abriu aqui mesmo. Começando pelo Los Angeles Lakers. Você acha que a eliminação do Lakers foi pipocada? Foi uma eliminação feia? Foi um resultado que foi justo até para eles? Ou vocês acham que eles chegaram mais longe do que a encomenda? Eu acho que, assim, perder de 4-1 para um time que nem era tudo isso configura uma pipocada da parte do Los Angeles Lakers. Não apenas eles eram favoritos para a série contra o Timberwolves, mas muita gente esperava até, né, que eles pudessem chegar longe nesses playoffs, e chegaram bem longe mesmo, estão lá nesse momento, muito provavelmente bem longe das finais lá em Cancún. O Denver Nuggets, né, conseguiu vencer uma série e chegou a um jogo só de vencer o OKC Thunder, que hoje está, né, favorito nas finais da NBA. Vocês acham que pipocou, perdeu feio, foi um resultado justo ou até melhor do que se esperava deles? Eu acho que foi um resultado absolutamente justo. Pode até, assim, existe um ângulo de vocês poderem pensar, né, que é um pouco até além da conta o resultado final do Nuggets, mas eu acho que foi um resultado justo. Quem quiser desses times aqui já ficar de férias e ir lá para Campos do Jordão para aproveitar o frio também é uma saída, se preferirem um frio, né, do que um calorzinho. E no caso do Memphis Grizzlies, vocês acham que o Memphis pipocou, perdeu feio, foi eliminado de maneira justa, né, jogando bem, ou melhor até do que a encomenda? Eles que perderam de 4-0 pro OKC Thunder, mas eu não acho que dá para chamar de pipocada, porque eles em nenhum momento eram minimamente favoritos naquela série, tudo indicava já uma derrota, então para mim, perdeu feio. O Los Angeles Clippers foi para 7 jogos contra o Denver Nuggets, né? E perderam ali na primeira série da primeira série ali do leste no embate do 4º lugar contra o 5º lugar da temporada regular. Pipocou, perdeu feio ou foi melhor do que a encomenda? Obviamente, né, foram eliminados meio cedo, então vai ficar entre esses dois aqui. Eu acho que configura pipocada, tá? Por quê? Porque eles perderam em 7, mas assim, 3 daqueles jogos ali, 2 no mínimo, eu sei com certeza, era para eles terem vencido, tinham um certo controle do placar em alguns momentos, inclusive estavam melhor taticamente ao longo das partidas, mas assim, teve aquele jogo que o Aaron Gordon deu uma dunk faltando 0,01 segundos, né, para o jogo acabar, e aquele jogo 1 também, eles tiveram chances claras de vencer o jogo e depois desperdiçaram tudo. Para mim configura pipocada, acho que na teoria eles eram até um time melhor do que o Nuggets, mas não conseguiram provar isso, pipocou. E o Minnesota Timberwolves? Chegaram até a final do Oeste, né, para perder ali pro Thunder por 4-1. Pipocou, perdeu feio, resultado justo ou foram além da conta?
Eu acho que foi além da conta. A maioria das pessoas, né, não estava esperando que eles fossem repetir o desempenho de ir até o final do Oeste, porque não estavam jogando bem a maior parte da temporada regular. Venceram o Lakers ruim, um Lakers que não à toa está aqui em pipocou. Depois venceram o Warriors machucado, mas eu acho que, assim, considerando que chegará até a final do Oeste num time que eu não acho nada absurdo, acho que tá um resultado até melhor do que a encomenda, além da conta. O Houston Rockets perdeu aqui pro Golden State Warriors na primeira série, né? Por 4-3 também, um resultado que foi para 7 jogos, eles venceram 3. Foi uma pipocada, perdeu feio, resultado justo ou além da conta. Se você considerar que foi um confronto do segundo lugar do Oeste na temporada regular, que era o Houston, contra o sétimo, que era o Warriors, você pode falar que pipocou. Mas eu acho que considerando como a série, né, desenrolou, o fato de que foi para 7 jogos foi né, um resultado bem pegado, eu acho que foi um resultado justo. Acho que eles desempenharam naquele momento um basquete à altura do time deles mesmo. O Warriors era um time melhor, apesar de ter ficado abaixo no desempenho da temporada regular. Eu acho que é um time muito jovem, que tem vários caminhos aí para desempenhar melhor nos anos futuros. O resultado desses playoffs foi justo. E o Golden State Warriors, hein? Que foram eliminados pro Minnesota Timberwolves também por 4-1. Foi uma pipocada, perdeu feio, resultado justo ou além da conta? Considerando o fato de que eles, né, estavam sem o Stephen Curry, e eu acho que com o Curry eles eram favoritos, desses times aqui eu acho que não tem uma categoria muito boa pro Warriors, mas eu acho que, considerando que eles não estavam saudáveis, o resultado final, né, chegaram até a vencer uma série, foi relativamente justo. Não foi além da conta, não perderam feio, considerando que estavam sem o Curry, então eu vou botar aqui em resultado justo. O Miami Heat perdeu na primeira série também por 4-0 contra o Cleveland Cavaliers. Foi uma pipocada, perderam feio, resultado justo ou além da conta? O que vocês acham? Eu acho que perdeu feio. Assim, considerando até que o Cleveland Cavaliers no resto dos playoffs não mostrou estar naquele nível super alto também, né? E perderam alguns jogos, assim, com uma vantagem muito alta, né? Um placar elástico, goleada. Acho que perdeu feio. No caso no caso do Milwaukee Bucks. Perderam na primeira série pro Pacers, que hoje está na final. Foi uma pipocada, perdeu feio, resultado justo ou além da conta? Cara, foi 4-1, né? Mas, apesar de que esse time tem Giannis Antetokounmpo, tinha ali o Damian Lillard numa condição de saúde bem questionável, ele que estava com um problema sério de saúde e foi para jogar mesmo assim, eu acho que mesmo tendo perdido de 4-1, e algumas pessoas tendo considerado eles favoritos, eu acho que não chega a ser uma pipocada para mim, perderam feio, perderam de uma maneira justa, mas justamente feia, que foi aquela derrota pro Pacers. Detroit Pistons. Eles foram para 6 jogos contra o New York Knicks. 6 jogos, assim, trocação de soco contínua, jogos pegados. Quase venceram a série, dá para dizer sim, quase venceram a série contra o Knicks. Para mim, o resultado final do Pistons foi justo. Jogaram basquete bom, quase foram melhores ali que o adversário, acabaram perdendo por pouco, um resultado justo. Outra equipe que também tem um futuro bem interessante pela frente, né? E o New York Knicks? Eles foram até as finais do leste. Com mais 6 vitórias, eles teriam sido campeões da NBA. Imagina você, New York Knicks. Foi uma pipocada a derrota no final? Perderam feio? Ou foi um resultado justo? Ou até melhor do que se esperava? Eu acho que, assim, esse time, começando a temporada, até a média das pessoas tinham uma expectativa muito alta neles. E não à toa, eles contrataram bons jogadores nessa off-season e já tinham chegado relativamente longe na última temporada, né? Eu acho que, assim, foram até além da conta. Eu não acho que eles iam chegar... Não achei que eles iam chegar na final do leste tendo chances realmente de, quem sabe, até vencer a série. Pra mim, foi um desempenho até além da conta. Caberia no resultado justo, mas acho que cabe até mais no além da conta pro Knicks. O Orlando Magic perdeu na primeira série já, né, contra o Boston Celtics por 4-1.
Foi um resultado justo, além da conta, feio ou uma pipocada? Pra mim, perdeu feio. Perdeu feio. Teoricamente, eles eram bem não favoritos na série, então daria até pra dizer que foi um resultado justo, mas considerando que o Celtics também não chegou onde a gente esperava deles, eu acho que eles perderam feio. O Cleveland Cavaliers foi a segunda melhor campanha da NBA inteira na temporada regular, né? Mas caíram antes até da final do leste nesses playoffs, também perdendo relativamente fácil até pro Indiana Pacers. Mas tinham muitos jogadores machucados naquela série que acabaram sendo determinantes, né? A ausência deles em alguns jogos e a forma física não 100% em outras, talvez foi determinante ali para aquele resultado. No fim das contas, pipocou, perdeu feio, resultado justo ou além da conta? Ou perdeu feio ou pipocou, né? O que vocês acham? Eu acho que, assim, cabe aqui, especialmente considerando que eles ganharam 14 jogos a mais, eu acho, que o Pacers na temporada regular, só para ser eliminados por eles depois, mas considerando, né, que eles estavam baleados, que eles estavam machucados, eu vou dar essa colher de chá aqui e deixar não perder o feio. Mas eu acho que também cabe no pipocou. E para finalizar, o Boston Celtics, né, considerado por muitos, até por mim, durante alguma boa parte da temporada, ainda era o favorito teórico, né, para vencer esse mais um título e repetir, né, a campanha da temporada passada, mas perderam pro Knicks antes até da final do leste. Foi uma pipocada? Perdeu feio? Resultado justo ou além da conta? Eles que perderam o Jason Tatum, mas já na parte final daquela série contra o Knicks, foi o que ele se machucou, antes disso ele estava lá jogando bem. Pipocada ou perdeu feio? São os dois que cabem aqui, né? O Porzingis também não estava 100% da saúde, mas a colher de chá que eu dei pro Cavs eu não vou dar pro Celtics não. Por quê? Porque, ao contrário do Cavaliers, o Celtics teve controle do jogo em alguns momentos contra o New York Knicks. Aquele jogo 1 e 2, eles abriram vantagens grandes e depois deixaram tomar a virada. Para mim, cabe muito aqui numa pipocada. Acho que o Boston Celtics, assim, se tivessem, né, jogado de novo, tendo vencido o jogo 1 e 2, eventualmente o Jason Tatum se machucado, aí eles perdido a série depois disso, a gente poderia estar apostando aqui não perdeu feio ou até no resultado justo. Mas pela forma que eles realmente deixaram aquele jogo 1 e 2 escapar das mãos deles, por bobagem até eu diria, méritos do Knicks à parte, eu acho que cabe muito bem na pipocada. Vamos organizar aqui na ordem óptima desses times. Eu acho que quem chegou até mais longe do que se esperava foi o Timberwolves, considerando que eu não acho esse time muito robusto. Eu acho que o resultado mais justo de todos foi do Nuggets. O Warriors vai ficar aqui para trás por conta de que nenhuma dessas categorias se encaixa muito bem pro Warriors, né? Eles que perderam mais até por lesão do que qualquer outra coisa. Acho que Warriors e Nuggets eram os dois times que realmente conseguiriam ter um confronto mais parelho com o Thunder, mas eles caíram ali depois daquela lesão do Curry. Quem perdeu feio, mas ainda podia ter vencido um pouco, acho que vou botar o que é... Não. Cavs aqui não. Magic, Bucks... Tá bom, essa ordem. E a maior pipocada... Acho que quem pipocou mais foi o Lakers, depois Celtics e Clippers. E assim ficou a nossa tier list finalizada dos nossos eliminados nesses playoffs de NBA. Timberwolves e Knicks tiveram um desempenho até além da conta. O resultado foi justo, no fim das contas, pro Nuggets, pro Pistons, pro Rockets e pro Warriors, né, que perdeu por estar machucado. Magic, Bucks, Grizzlies, Heat e Cavaliers perderam muito feio. O Cavs poderia estar no pipocô, mas eu botei aqui em questão, né, as lesões que eles tiveram, né, principalmente na série contra o Pacers. E, Los Angeles Lakers, Boston Celtics, Los Angeles Clippers, parabéns, vocês fecharam, né, esses playoffs como os grandes pipoqueiros dessa campanha, dessa temporada. Deixa aí, né, o seu comentário também, falando qual foi a sua opinião aqui na nossa tier list e o like se você gostou também de como ficou no fim das contas, beleza?